Lama Sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Hino, um lindo hino que canta ao sacrifício de Cristo. A letra deste hino, ela evangeliza, ela reporta você à cruz, ao sacrifício. É isso que faz o coração do pecador se converter. Quando você é reportado a Cristo, ao sacrifício de Cristo. Hinos que fala da misericórdia, do amor, da compaixão de Deus. Nesta noite, meus amados irmãos, eu queria ler, e vou ler um texto aqui para vocês. Continuando falando de Cristo, porque o Evangelho é Jesus, a pregação é Cristo, e a humanidade precisa ouvir de Cristo. E quando nós fazemos um debate, quando nós fazemos um confronto de ideologia, de conceitos, quando nós fazemos um trabalho apologético em defesa da fé, nós não estamos defendendo religião, ou nenhum conceito religioso, de nenhuma instituição. Nós estamos defendendo a verdade do Evangelho, que o diabo ele tem deturpado com outros conceitos, levantando para parecer ser de Deus. Nossa obrigação como ministro de Cristo é defender o Evangelho, a verdade do Evangelho, e essa verdade pregar ao mundo, esclarecendo e não condenando pessoas, mas esclarecendo as pessoas da condenação que elas vão sofrer se não crer na verdade do Evangelho, Mário. Irmão Sérgio, é a verdade do Evangelho que salva, é a verdade do Evangelho que a humanidade precisa ouvir. Boas novas. O que é boas novas? É a mensagem que Deus trouxe, mostrando ao mundo a porta, o caminho, a saída, a esperança, a paz, a reconciliação, a vida novamente com Deus. Isso é as boas novas. E que boas novas são essas? Apresenta-nos o quê? O próprio Jesus. Ele é a paz, Ele é o caminho, Ele é a saída, Ele é a esperança, Ele é a salvação. Não tem o que pregar se não for Cristo. Jesus é a mensagem de Deus para o mundo. E nós defendemos o Evangelho, a verdade, qual pregamos, vivemos, cremos e esperamos. E a palavra de Deus diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grandes alegrias, que será para todo o povo. Versículo 11. Pois na cidade de Davi, a promessa do Messias, que ele ia nascer, era lá, em Belém de Judá. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí houve uma manifestação celestial. Nesse momento, diz assim o versículo 13: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, de boa vontade para com os homens. Os anjos louvaram a Deus pela bondade de Deus para com a humanidade, quando Deus manifesta o seu plano de salvação que foi prometido na queda do homem lá no Éden. Deus fez a promessa que iria destruir Satanás, que trouxe derrota para a humanidade e iria libertar os cativos que estavam no cativeiro por Satanás, porque o pecado tornou o homem escravo, preso, julgado e condenado. Deus fez uma promessa, e essa promessa veio sendo confirmada por Deus ao longo dos séculos, através dos seus profetas que ele levantava. E foi passando-se os anos, os séculos, e Deus não esqueceu da sua promessa. Há quase 4.000 anos atrás,
Deus faz uma promessa. Há mais de 4.000 anos atrás, antes de Jesus, 4.000 anos. De Jesus para nós, 2.000 anos. Há mais de 2.000 anos que Deus cumpriu a promessa que Ele prometeu lá no Éden. Promessa essa do Salvador, que salvaria a humanidade. Deus não prometeu uma instituição religiosa para salvar o mundo. Deus não prometeu nenhum objeto, nenhuma outra coisa. Deus prometeu que iria enviar um Salvador, que iria salvar a humanidade. A humanidade precisa ser salva por um Salvador, e não por uma instituição religiosa, e não por uma obra, nem por uma tarefa, nem por nenhum exercício religioso. A humanidade só é salva se for liberta e restaurada e libertada das prisões que lhe oprimem, lhe prendem. Ela só pode ser salva por um Salvador. A promessa de Deus. E este Salvador, ele não seria João Batista, ele não seria Isaac, nem Abraão, nem Jacó. Este Salvador não seria Paulo, nem Maria, nem João. Este Salvador não era nenhum profeta nascido de mulher, com homem, do nascimento natural, da fecundação, do gênero masculino na mulher, o útero, o gênero feminino, da coabitação de homem com mulher. Porque a promessa desse Salvador seria que ele viria através de uma virgem. Uma virgem. Porque Deus disse que ele vinha de uma virgem. Porque ele não iria nascer através de relação de homem com mulher. Ele ia nascer como homem, do ventre de uma mulher, mas não seria gerado da semente corruptível, da semente corrupta humana. Ele veio gerado de Deus, pelo Espírito Santo, envolvendo Maria, pelo milagre glorioso de Deus, fecundou em Maria a semente divina. O óvulo de Maria recebeu aquela semente divina, e ali foi gerada, foi evoluindo como todo ser humano evolui, porque tinha que ser um homem que tinha que remir o pecado da humanidade. Mas como ia surgir um homem no meio de todos os pecadores, se todos tinham pecado, se todos eram imundos? Como seria possível um imundo purificar alguém, se ele também estava imundo? Jó faz esse questionamento. Jó 14, 3. Como do imundo se tirará o puro? Como o homem que pecou contra Deus, é o homem que tem que reparar seu erro contra Deus. Mas todos estavam dentro de condenação, pecados em pecados. Não poderia um pecador justificar outro pecador. Era preciso nascer um isento de pecado, sem mácula, sem nenhuma mancha do pecado. Mas tinha que ser um homem. Aí entra a ação de Deus gloriosa, que complica a mente do homem que quer ser sábio, entender essas coisas pela sabedoria humana. Nós entendemos isso por fé, crendo na palavra. Aí entra a ação de Deus. Efésios, lá no capítulo 6, a palavra de Deus diz: sendo ele em forma de homem, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem se humilhou à morte de cruz. A palavra de Deus está aqui nos mostrando esta verdade. A palavra de Deus diz que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele veio tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Não era um homem qualquer. Aliás, eu disse Efésios, não, é Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo
6, Paulo, orientando os irmãos, diz: sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, tendo ele a natureza divina, ele abriu mão dessa natureza. Ele não fez caso de ser Senhor para se tornar servo. Ele não fez caso de, sendo Deus, se fazer homem, e como homem se humilhar. Dá para entender? O Deus soberano, glorioso, criador de todas as coisas, de tudo e de todos, na pessoa de Jesus Cristo, se humilhando, tomando o nosso lugar, recebendo o castigo que nos traz a paz. Isso é um ato maravilhoso de Deus. Como o homem pecou, tinha que o homem reparar sua culpa diante de Deus, mas todos os homens estavam dentro da contaminação do pecado. Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção, sem exceção. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos se desviaram e fizeram-se imundo diante de Deus, por causa do pecado. Aí Deus toma forma humana. E como ele tinha que surgir como homem, ele não poderia aparecer como um passe de mágica. Porque Deus, ele respeita a regra e toda a situação que ele deu ao homem para viver. Ele fez as suas regras e Deus respeita as regras que ele fez. Como é que surge um homem na face da terra? Através do ventre de uma mulher, com a relação de homem com mulher. Só que Jesus veio do ventre de Maria. Como homem, ele tinha que nascer do ventre de uma mulher. Ele tinha que surgir como todos os homens surgem na face da terra. Não seria aparecer de um passe de mágica, como existe aí na mitologia grega, que aparecem deuses do nada. Homem que era Deus e se fez homens e aparece na terra do nada. Ei, o evangelho não é a mitologia. O evangelho é a verdade de Deus, que pode libertar quem está preso dentro desses ensinos mitológicos, dentro dessas crenças que são fábulas. O evangelho é a verdade que liberta todo aquele que crê para a salvação. Jesus, ele nasce do ventre de Maria. Ele cumpriu toda a regra. Foi menino, foi jovem, foi moço, foi homem e adulto. E a partir daí, ele começa a manifestar quem ele era, para que ele veio ao mundo e de onde ele veio. O homem, ele surge da existência que Deus traz o homem. Antes do homem nascer e ser fecundado no ventre da mulher, ele não existe em lugar nenhum. Deus é quem traz à existência aquilo que não existe. Só que Jesus, quando veio à existência, ele, antes de existir aqui como homem, ele já existia, porque ele é Deus, antes de tudo e de todos. Alguém disse para Jesus: olha, tu não tem nem 50 anos ainda, como é que tu diz que Abraão se alegrou em ver o teu dia? Porque Abraão, como homem, ele é quase 4.000 anos antes de Jesus. Como era que Abraão viu o dia de Jesus? Jesus diz para tal pessoa: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, Jesus, ele é, ele era e sempre será. Ele é o alfa, ele é o ômega. Isso quer dizer princípio e fim. O mundo teve início por ele e vai ter fim por ele. Jesus é Deus. Jesus não é um profeta qualquer como Maomé. Jesus não é um profeta qualquer como Siddhartha Gautama Buda. Jesus não é um profeta qualquer como Muhammad Ali, Maomé, como Joseph Smith, como Allan Kardec, como Charles Taze Russell. Jesus não é um apóstolo qualquer como Paulo, Pedro. Jesus é Deus que tomou a forma humana
Você não consegue entender isso, não busque entender, creia. Busque entender o amor de Deus por você, tomando o seu lugar. Aí alguém diz assim: irmão Wellington, como é que as coisas acontecem dessa forma? Como é que pode ser isso? Olha, esse mundo, Mário, dá uma olhadinha para esse universo, dá uma olhadinha para este globo terra físico que nós vivemos. Como é que isso pode existir? Qual foi a matéria-prima que Deus usou para fazer isso? Eu te digo, a palavra dele. A Bíblia diz que tudo se fez com a palavra dele. Ele foi falando, dizendo: haja, 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 e tudo foi aparecendo, porque ele traz à existência o que não existe com o poder da sua palavra. Você tem que só que crer, meu irmão. Alguém faz: vou estudar teologia, vou estudar Deus. Deus não se estuda, porque Deus não tem princípio nem fim. Para você estudar alguma coisa, tem que ter o princípio. Você tem que estudar o princípio daquilo que Deus nos deu, que Ele nos dá na revelação da sua palavra, e crer nela. Creia na palavra de Deus. Jesus é Deus, tomou a forma humana. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade estava em Cristo, e Deus veio ao mundo para reconciliar o mundo consigo mesmo, através de Cristo, aquele corpo humano que Ele criou, Ele habitou, Ele ali estava presente. A forma do Deus Espírito que não tem forma foi toda moldada em Cristo como homem, e como homem Ele viveu neste mundo, sentindo a tua dor, sentindo o teu sofrimento, sentindo a tua aflição, sentindo a tua opressão. Jesus, Ele sofreu para nos entender. Ele entende o que a gente passa, porque Ele veio, Ele passou todas as dificuldades que o ser humano pode passar. Jesus passou para te compreender como homem. Ele te compreende como Deus, muito mais ainda. O que é que você está esperando, meu irmão? Em quem você está esperando? Em quem você está devoltando a tua vida? Foi o amor de Deus que operou para o mundo esta tão grande dádiva, que Deus oferece ao homem a oportunidade dele ser livre de um juízo divino. Porque Deus, Ele é amor, mas é justiça. Como amor, Ele quer salvar a humanidade. Como justiça, Ele vai julgar os que não aceitam, os que não recebem, os que desprezam a sua salvação. Porque esta salvação é oferecida a todos através de Jesus Cristo. Paulo diz, Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, clamando: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu não estou falando do Jesus da religião. Eu não estou falando do Jesus que o homem cria na sua mente. Esse Jesus que eu creio é aquele que nasceu do ventre de Maria, é aquele que foi crucificado e morto, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que apareceu depois de ressurreto e fez uma promessa a todos que creram nele. Ele disse que voltaria para buscar os que nele estão crendo. Ele subiu, mas ele vai voltar. Quando ele morreu, muitos acreditavam que ele não ia ressuscitar, mas ele ressuscitou. E os que creram nessa ressurreição estão guardados na promessa. Ele foi assunto aos céus, prometeu voltar. Muitos não estão acreditando mais na volta de Jesus Cristo. Muitos já estão
com a sua fé desfalecida. Muitos já estão sem ânimo. Muitos já perderam a esperança deste grande dia. Muitos já estão se embaraçando com os cuidados desta vida. Muitos já não esperam mais o Senhor Jesus Cristo, mas como Ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou ao terceiro dia, Ele também disse que iria voltar. Ele ainda não voltou, mas Ele vai voltar, porque Ele falou e a palavra dele se cumpre. Eu espero na palavra de Jesus. Ainda que eu morra, eu vou continuar esperando a volta dele, mesmo que eu venha morrer, mesmo que nós morramos, mas nem a morte vai nos impedir de receber essa promessa nesse dia, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, no dia da vinda dele, vão ressuscitar para receberem a promessa de estarem com ele na eternidade, o vinde bendito de meu Pai. Nós estamos aguardando esta promessa. Você tem que fazer parte desta promessa. Não é se filiando a uma entidade religiosa e vivendo a formalidade. Você tem que fazer parte desta promessa, entregando tua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele te purifique e Ele receba sobre Ele toda a tua culpa, todo o teu pecado, toda a tua maldição, porque é por Ele que você é salvo, liberto, justificado, santificado e reconciliado com Deus. É por Jesus e não por vida religiosa. É por Jesus, é por Jesus. Creia nisso, se entregue a Ele e confie que Ele é tudo que você precisa para estar em comunhão com Deus, livre do juízo de Deus e tendo a promessa da esperança da vida eterna com Deus, através de Jesus. Ele é o Deus que se fez carne e como homem Ele morreu em morte de cruz, tomando o nosso lugar. Escute, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele recebeu. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quase 500 anos antes de Cristo, Deus usa o profeta para profetizar a morte de Cristo, a maldição que Ele ia receber em nosso lugar. E isso já se cumpriu. Hoje o que falta a gente receber de cumprimento das promessas da Bíblia para aqueles que estão em Deus é o arrebatamento. É o arrebatamento. Aguarda, confia, persevera, esteja firme, constante e abundante. Não arrede o pé desta promessa, dessa esperança. Não perca a fé. Seja paciente na tribulação. Persevera em oração, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando para todos aqueles que lhe esperam, obedecendo sua palavra e perseverando em se manter sua vida em santidade. Santidade na palavra, guardando e praticando e se submetendo a ela, despojando-se do seu eu e se adequando à palavra de Deus, para receber esta tão grande salvação. O apóstolo Paulo, ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, cansado, fadigado, sendo levado à deteriorização com a envelhecimento, mas no dia da vinda de Jesus, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e sendo levados para o Senhor, e os que morreram, seus espíritos voltarão aos corpos que vão ressuscitar, glorificado, para estarmos todos juntos com o Senhor lá nos céus, lá nos céus, lá nos céus, numa vida sem dor, sem morte, sem sofrimento, onde não haverá tristeza, nem choro, mas a alegria será de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, nesta vida abundante, que não é aqui, mas é lá no céu, quando Jesus voltar. A voz da palavra de Deus.